Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos continuar nossa aula de concordância verbal. Espero que vocês tenham gostado da aula anterior e vamos dar seguimento. Ainda não vamos terminar tudo nesta aula. Vamos ter que fazer uma terceira aula para esgotarmos o assunto. O que é concordância verbal nós já tratamos na aula anterior. E hoje, aí nós entramos nos casos especiais e hoje vamos continuar com isso, tá? Trataremos das regras de concordância verbal referentes ao sujeito composto. Quando é sujeito composto, a regra geral diz que o verbo tanto pode ficar no singular quanto no plural. No singular, concordará com o núcleo mais próximo, tá? Vamos a um exemplo? Competência e dedicação fizeram dele o gerente. Veja lá, dois núcleos, competência e dedicação, dois núcleos do sujeito, portanto, sujeito composto. Fizeram, está no verbo no plural. Por quê? Porque está concordando com competência e dedicação. Essa forma está correta. Agora, vamos ver como ficaria a forma que o verbo é flexionado para o singular? Competência e dedicação fez dele o gerente. Tem dois sujeitos, igual nós vimos, né? Competência e dedicação, portanto, dois núcleos, por isso que é sujeito composto. O núcleo mais perto do verbo é dedicação. Então, o verbo vai ficar no singular, combinando com dedicação, tá? E quando esse sujeito composto é formado por palavras em graduação e numeral. Neste caso, o verbo pode ser usado no plural ou no singular quando estiver concordando com o núcleo mais próximo. Exemplo: um dia, um mês, um ano não mataram a saudade. Vocês veem aí que o verbo está no plural? Por quê? Porque ele está concordando com um dia, um mês, um ano. E se a frase estivesse assim: um dia, um mês, um ano não matou a saudade, estaria errado? Não, estaria correto também. Porque vocês veem qual é o núcleo mais próximo do verbo, não é ano, um ano. Então, ele pode ir para o singular, ele irá para o singular, concordando justamente com um ano, que é o núcleo mais próximo a ele. Até agora, deu a impressão que a regra geral, que o verbo tanto pode ficar no plural, se flexionar para o plural, ou ele fica no singular quando concorda com o núcleo mais próximo, é usado sempre assim. Agora vamos ver um caso onde não é dessa forma. No caso de pessoas gramaticais diferentes, é naquele caso que o nosso núcleo dos sujeitos, além de composto, é formado por pessoas gramaticais diferentes. Vamos ao exemplo? Eu, tu e ela chegaremos hoje. Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ela, terceira pessoa do singular. Significa o quê? Quando eu falo eu, tu e ela, eu estou falando de nós. Primeira pessoa do plural. Então, o verbo vai ir lá para o plural. Por quê? Porque ele está concordando com a pessoa de prevalência ali. O eu tem a prioridade sobre as demais pessoas citadas aqui, o tu e o ela. Mas quando eu junto eu com tu e o ela, eu trago o nós. Então o verbo tem que ir para o plural. E quando esses sujeitos compostos são ligados pela partícula ou, o verbo irá para o plural quando sua ação verbal fizer referência a todos os elementos do sujeito. Vocês vão entender melhor agora com o exemplo. Fumar ou beber causam males. Esse causar, esse verbo causar, né? Ele está se referindo ao quê? Não está se referindo a fumar ou a beber? Não está se referindo a todos os núcleos do sujeito? Então, ele faz referência aos dois elementos do sujeito. Então, ele vai para o plural. Gente, eu quero que agora vocês prestem muita atenção nisso. É muito importante. Mas quando essa partícula ou for usada para retificar,
que é tornar reto, alinhar, o verbo vai concordar com o último elemento. Olhem o exemplo. O concurseiro ou os concurseiros passaram na prova. Esse ou aqui tem uma função de alinhar, tá? De tornar correta a frase, né? A oração. Então vejam bem, passaram, esse verbo no plural, ele não está no plural porque ele está concordando com o concurseiro, ou os concurseiros. Ele está no plural porque ele está somente concordando com os concurseiros. Entenderam? Se ficar dúvida, deixem a dúvida aqui que eu faço questão de responder a vocês. Mais uma coisa que vocês têm que ter atenção, ainda falando da partícula ou. Quando a ação verbal faz referência a apenas um dos elementos, né, do nosso sujeito, o verbo permanece no singular. O concurseiro ou a concurseira passará na prova. Aqui o passará está fazendo referência somente a um dos elementos, que é a concurseira. Então, ele fica no singular. E quando os sujeitos são ligados pela partícula nem? Nesse caso, o verbo vai para o plural ou para o singular. É facultativo. Das duas formas está correto. Nem o patrão, nem o empregado apareceram. Correta. Nem o patrão, nem o empregado apareceu. Também correto. Vocês viram, das duas formas, tanto no plural como no singular, vai ser considerada correta. E os sujeitos ligados pela partícula com? Prestem atenção. Quando esse com puder ser substituído por e, o verbo vai para o plural. Vamos a um exemplo? O pai com seus filhos chegaram tarde. Vamos substituir por e? O pai e seus filhos chegaram tarde. Não tem o mesmo sentido? Então, neste caso, o verbo é flexionado somente para o plural. Agora, prestem mais atenção ainda a essa regrinha que nós vamos ver. Se esse com quiser dizer em companhia de, o verbo concorda com o que vem antes e todo o seu segmento. E o com mais o segmento deve ficar isolado entre vírgulas. Agora, no exemplo, vocês vão notar. O verbo fica no singular nesse caso. Ao exemplo, os pais, vírgula, com seu filho, vírgula, chegou tarde. O com foi isolado? O seu segmento foi isolado também por vírgula? Então, o verbo fica no singular. Agora, vamos falar quando os sujeitos estão ligados por não só, mas também, tanto quanto, não só, como. A regra é a mesma para todos esses termos. Todos seguem uma mesma regra. Ou o verbo ficará no plural, ou irá concordar com o núcleo do sujeito mais próximo ao verbo. Exemplo. Tanto Paulo como João estudaram toda a matéria. Aqui estudaram está no plural porque está concordando tanto com Paulo como com João, com os dois núcleos. Correto. Pode ser assim também. Tanto Paulo como João estudou toda a matéria. João é o núcleo mais próximo do verbo. Então, João está no singular, o verbo ficará no singular porque concorda com o núcleo mais próximo. Tá? Gente, beijos. Vamos parar por aqui. É como eu falei na aula anterior. É melhor que a gente estude um pouquinho, fixe a matéria, mais um pouquinho, fixe a matéria. Na próxima aula, nós vamos terminar esse tema. Tá? Dúvidas, como eu sempre falo, aqui
Deixem aqui nos comentários. Não quer deixar aqui no comentário? Vai lá no nosso Instagram, aproveita, segue ele. E deixa lá, mande um direct. Será respondido no mesmo dia. Não quer fazer nenhuma dessas coisas? Manda mensagem lá no grupo do WhatsApp, tá? É um grupo VIP, é para vocês mesmo. Agora eu peço, gostou dessa aula? Compartilha com um amigo. Deixa o like aqui. Segue a gente lá no Instagram, porque estamos aqui para trocarmos conhecimento, tá? O objetivo é ver cada um de vocês aprovado. Beijos e até a próxima aula.